tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, para quem está me acompanhando já me conhece, né? Mas caso você seja novo aqui, ou nova, ou novi, basta você conhecer aqui a sua host, né, desse programa. Então, hoje falaremos sobre o 7º episódio da 3ª e última temporada da série Hannibal. Estou gravando aqui plena segunda-feira, depois de um dia muito complicado. Quem me segue nas redes sociais sabe que a gente perdeu um cachorrinho maravilhoso, né? Um integrante da nossa família esse final de semana, né? Então a gente fica com a cabeça meio bagunçada e quem sabe... Você sabe como é que é, dá vontade de protelar tudo, né? E não fazer nada. Mas eu acho que, na verdade, isso ajuda a gente a focar, sabe? Nas coisas, assim, a pensar em outras coisas. Então, em vez de adiar o podcast, eu resolvi gravá-lo, né? Então aqui hoje falaremos do 7º episódio, que é o digestivo. Episódio que acontece muita coisa mesmo, né? Se você está chegando por aqui, seja você um novo ouvinte ou não, sabe que é importante o apoio, né? Para que o podcast continue no ar, para que o site continue no ar, para que a gente consiga pagar, né, o servidor que mantém os nossos inúmeros podcasts no ar, porque... Veja bem, claro, não somos aí um podcast, né, que tem podcasts que tem mais de 500, 600, 700 programas. Claro que a gente não chega nesse nível, né? Mas temos muitos programas e para mantê-los no ar a gente precisa do seu apoio. Então, se você puder, nos apoie, tá? Você indo aí no link do site, o link está logo abaixo, masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Você vê lá como nos apadrinhar pelo Padrim ou pelo Apoia-se, né? São apoios mensais que você pode selecionar um valor. A gente sempre pede acima de R$10, gente, porque é um valor bem pouquinho, né? Porque o apoio sempre pega uma graninha para eles, né? Se você for apoiar com muito pouco, no final de contas você só vai estar pagando a plataforma, né? Não o podcast que você quer ajudar. Então, se você puder apoiar acima de R$10, a gente agradece. Ou se você quiser fazer um Pix, que é melhor ainda, né? Porque aí já vem direto para a nossa conta lá da Caixa Econômica Federal, que é onde a gente guarda a nossa reserva para poder pagar o site, comprar equipamento, tá? Nosso Pix é bem fácil, apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Você vai ver que vai ter uma conta da Caixa Econômica Federal e a gente recebe por lá. É muito importante. Se você tiver como logo no começo aqui, né? Eu sei que é chato passar o chapéu, né? Mas se você puder pensar nisso e conseguir fazer isso logo agora, você já ajuda muito. A gente vai ter agora o final do ano, né? Que é bem difícil a gente conseguir produzir muito. Janeiro a gente costuma dar uma pausa até para poder fazer uma organização, né? Dos nossos programas, o que vai vir primeiro, quais são os clássicos que a gente vai mencionar, quais são os filmes, filmografias. Então a gente nos programamos, né? Precisamos do seu apoio porque quando a gente reduz um pouquinho o nosso conteúdo de programas, a gente costuma perder padrinhos. Isso é muito preocupante, né? Se você puder, nos apadrinhe, gente. Não deixe de nos apadrinhar. Se você não tiver como apadrinhar, faça um Pix assim no valor. Sempre acima de R$10 a gente pede para a gente poder receber na conta, juntar com o resto da graninha e pagar as contas, tá? Já que você está gostando do podcast, né, ajude a gente a mantê-lo, né, o nosso site, o nosso formato, né, que é pesquisar cinema alternativo, né, falar de coisas diferentes e de coisas hypadas, né, a gente sempre fala das séries hypadas também. Mas é isso, depois desse longo aviso aqui no começo, vamos falar um pouco então sobre digestivo. O nome já é muito sugestivo, né, tá até rimando, né. A gente terminou o episódio passado lembrando que foi tudo meio blur, né? Que nem eles comentam, né? Tudo meio borrado, não se sabe o que aconteceu. Sei que no final aparece o Hannibal Lecter chegando na casa do Verger, né? Na mansão do Mason Verger, pendurados ali no caminhão de carne. Então você fala, ué, né, meu? Tudo muito confuso, né? Será que eu pisquei? O que aconteceu, né? Mas aqui eles vão mostrar como é que aconteceu, né? Tanto que o episódio já começa com a polícia, que é a polícia lá da Florença, né? Florentina, interceptando esse encontro, né? Eles invadindo ali o prédio ali onde está o Jack Crawford, o Hannibal Lecter e o Will Graham tendo seu crânio cortado, né? Pelo Hannibal Lecter. Então,
ele manda ele largar, né, a serra e tal, e fala, você vai preso, né, e tal. Aí o Jack fica berrando, eu sou do FBI, meu nome é Jack Crawford e tal. E só que, aí ele interpela o cara, quando ele vê que é o detetive, que ele já tinha conversado, ele fala, pelo jeito você não veio para prender o Hannibal Lecter, né? Aí ele fala, é verdade. Tanto que ele realmente não veio para prender, eles foram todos subornados e foram também levados ali né, receber uma graninha para entregar o próprio Will também junto, né? 2 por 1, né? Então você vê, né, que o Will também se meteu nessa enrascada todinha, né? O episódio já começa e aqui é interessante porque finalmente essa personagem, né, a Kyo, ela vai ter na história uma importância maior. Eu acho isso legal, né? Porque eu sinceramente não estava gostando. Eu venho reclamando dessa personagem aparecer, né, de maneira meio dúbia e tal, mas aqui a performance dela de atiradora de elite vai ser importante pra caramba, né? Então aqui quando os policiais levam, né, o Hannibal e o Will e falam para os dois que ficam, olha, pode continuar cortando a cabeça aí desse daí que tá sentado aí, que é o Jack Crawford, né, para parecer que foi o Hannibal Lecter que atacou ele, né. Aí o Jack, ou seja, tá ferrado, né, o cara pega a serra, um dos policiais corruptos lá, só que vem um tiro pela janela, né, e é a Kyo, né, com a sua arma lá, que atirou nos 2 policiais e depois vai lá conversar com o Jack, né? Perguntar para onde o Hannibal foi levado e ele pede para tirar, porque ele tá sendo sedado, né? Uma espécie de sedação, inclusive que ele fica consciente, mas não consegue se mexer, né? Que acho que é o pior tipo de tortura que alguém pode ter, né? A pessoa está totalmente consciente e não consegue fazer nada, né? E sente a dor e tudo, né? Então, para o psicopata é o sonho do psicopata, né? Essa espécie de sedação. Então, aqui na verdade o Will, ele foi levado, Hannibal Lecter vai ser, né? Já foi apresentado no episódio anterior que eles vão chegar lá, né? Realmente vão ser entregues e o Jack Crawford vai acabar sendo libertado pela Kyo, né, que interpela ele para onde foi levado, porque tá na cara que ela vai atrás, né? Porque ela é uma acólita do Hannibal Lecter, totalmente obcecada, né, e tal, pelo cara, né? Muito estranha essa ligação, né? Aí a gente tem aqui na mansão Verger a Margot, né, recebendo a ligação, né? Que realmente eles foram ser entregues e tal. A gente já sabe que sim, né? Mas aí mostra os momentos anteriores, né? Ela estava ali com a Lana, né, e tal. E realmente na casa Verger lá é um momento de comemoração psicopática, né? Porque a Margot vai falar ali pro irmão, né, que o Hannibal vai ser entregue, né? A Lana também. Só que, ao contrário do que o Verger imaginava, o Jack Crawford, ele conseguiu sair livre dessa. Ele começa a ficar meio preocupado, fala assim, eu vou falar que ele tá mentindo, porque eles acham que o Jack Crawford vai entregar, né? O Mason Verger, que sequestrou o Will, sequestrou o Hannibal, né? Então ele fala, eu vou falar que ele estava me ameaçando e tal, né? Ele acha por algum motivo que o Jack Crawford não vai entregá-lo, né? Então que ele está meio esperando para ver o que vai acontecer, né? Quando o Hannibal e o Will chegam, né? Claro que eles vão ser ali informados ali pelo Mason e pelo Cordell, né? Aquele psicopata auxiliar do Mason Verger, o que vai ser feito com eles, né? A intenção do Mason Verger é que a cara do Will vá para ele, né? Ele faça um transplante de cara, né? Ele justifica, ele fala assim, porque eu gostei muito da tua cara, eu fiquei olhando a tua cara no momento que eu estava dilacerando a minha, né? E eu gostei muito, falei que rosto legal. Ele fala assim, nessa daí o Will tá ferrado, cara. Já o Hannibal, ele quer dar o Hannibal... comer o Hannibal, né, devagarinho e tal, servi-lo de diversas maneiras, o Cordell, que é uma coisa que a gente sabe que não é cânone, né? Esse personagem, ele não é um grande cozinheiro como Hannibal, mas aqui parece que ele manja de vários pratos, né? Como é que ele vai conseguir ali, né, fazer o esquema ali, vai servir
o Hannibal, como ele servia as pessoas. E você sabe que é interessante o jeito como o Mads Mikkelsen, como sempre atuando muito bem, né? Ele responde a essa espécie de informação com uma felicidade, assim, um ar de, pô, que legal, eu vou ser servido, mas vai ser, né, num prato bem legal, né? Tem até uma hora que ele fala assim da língua, né? Fala assim, como é que você vai servir minha língua? Aí ele fala como. Então tem todo um cuidado ali. E é claro, tem esse negócio do cordel cozinheiro, né? Além de enfermeiro. Enfermeiro, cirurgião, esse cordel, ele é um personagem pau pra toda a obra, né? Tanto que é ele que vai tirar o rosto do Will e vai colocar na cara do Mason, né? Aqui também vai ter uma coisa muito terrível que vai acontecer com a Margot, porque é claro que esse cara, ele é uma pessoa muito cruel, o irmão dela é uma pessoa terrível, né? E a gente sabe que ele retirou o útero da Margot, né? Que inclusive tinha um feto, né? E tal, porque ela tentou engravidar, porque ela precisa ter um filho, né? Ter um filho para que ela consiga ter direito à herança e tal. Ela não quer abrir mão da herança e do estilo de vida, né? E claro que o Mason fica o tempo todo ameaçando ela com isso, né? Então, a dado momento, ele conversa com ela e fala para ela, revela para ela que realmente ele não dispensou aquele feto, entendeu? E tal. E ele fala assim, ela pergunta, porque você arrumou uma barriga de aluguel? Aí ele fala que sim. Aí ela fala assim, tá onde? Tá aqui na fazenda? Ele fala que sim. Aí você vê, né, que até pela atitude dela, que ela começa a meio, né, apertar ele, que ela, né, tá furiosa com isso. Ela quer porque quer ver a criança que estava dentro do corpo dela, né? Então, gente, é assim, a surpresa que ela vai ter é uma coisa muito terrível, né? Eu gosto muito no episódio também como a Alana e a Margot, elas se juntaram, né? Elas se juntam para a vingança da Margot, né? E a própria vingança da Lana. Porque, ao contrário do que a gente pensa, né? Porque o episódio vai se revelar um episódio onde o Hannibal vai conseguir sair dessa situação. A Lana vai conseguir ter a vingança dela, de alguma maneira, né? Então, aqui, quando elas descobrem, né? Porque elas resolvem tomar uma atitude, né? Vão ter vários diálogos legais ali. Eu recomendo sempre você assistir o episódio, tá? Tá na Prime Video, tá aí nos torrents da vida, né? Você vê que ela descobre e ela já resolve ir lá conversar com Hannibal, né? A Margot, e falar assim, olha, eu quero fazer um acordo com você, né? E tal. O que a gente pode fazer? Aí você vê que a Lana já tá lá, já mata os capangas lá, né? Que são os caras que estavam lá fazendo guarda. E ela faz um acordo então para soltar o Hannibal, para que o Hannibal pudesse ajudá-los a matar ali, né? Aquelas pessoas, matar o Mason e tal. E você vê isso, estou falando de maneira muito simplificada, né? Claro, acontece muito mais coisa além disso, né? Muitos diálogos, como eu disse, né? E é claro, a Margot, ela precisa de qualquer maneira conseguir dar à luz a uma criança, né? Que seja uma criança Verger, né? Como eles chamam, né? Porque senão a herança vai toda lá para uma igreja luterana do Sul, né? Porque tem isso, né? O Mason Verger, esse personagem odioso, ele também é um personagem carola, né? Porque tem que ser o combo, né? É o religioso carola psicopata. Quando ela descobre onde que está o feto dela, né? O feto, né? A criança que foi retirada dela, o útero dela foi retirado. Ele colocou o Mason Verger numa porca, né? Uma cena tenebrosa, né? Porque ao mesmo tempo mostra o desprezo. Ele fez aquilo para magoar a Margot, porque o Mason, ele tem um prazer, né, absurdo de poder magoar aquela irmã dele, né? Diz que no livro é até muito mais pesado isso daí, né? Aí você vê que ela tem uma porca gigantesca deitada, assim, que tem um ultrassom e tal. Só que aquela criança, aquele feto, não tem batimentos cardíacos nem nada. Então, na verdade, ela pede, né? Ela pede pra Lana, né? Me ajuda, né? Tira essa criança daqui, tira essa criança daqui. E eles retiram a criança, só que a criança já tá morta, né? O feto, né? E tal. Então você vê que, né, ele fez aquilo para magoar, ele sabia que não tinha como, né? Como é que você pode colocar um humano, né,
dentro de um animal, né? Para terminar uma gestação, né? Aquilo foi profundamente só para torturar, né? A irmã. Só que, né, aqui nesse episódio, finalmente, ele vai ter o dele, finalmente, né? Enquanto isso, né, vai rolar um jantar ali entre o Mason, o Hannibal, o Cordell, claro, né, e tal. E o Mason dá a entender alguns diálogos aí com a Alana não, perdão, com a Margot, que ele é possível, ele tem alguns espermatozoides viáveis, né, para fecundação, né. Então, isso daí foi uma informação que ele deu, que isso aí fica registrado, né, porque a Margot ela vai trabalhar com isso daí com certeza, né, para poder acabar, né, acabar com a vida desse irmão dela terrível, né. Então aqui vai ter esses jantares e tal, e é claro, vai começar a cirurgia, aonde o Will vai ter a sua cara retirada, né, para ir para a cara do Mason, né. Enquanto isso, Hannibal já está lá sendo solto ali, foi dado a ele uma faca, né, para ele poder se libertar. Então, parece que realmente não tem saída, né? Só que é claro, né? É claro que o Hannibal vai chegar para acabar com toda essa situação, vai dar aquele fade out, né? E depois o Mason vai ver que tá com uma cara na frente do rosto dele, só que é uma cara que ela tá solta, né? Ela não tá costurada cirurgicamente, é a cara do Cordell, né, cara? Foi retirada ali. Então as coisas vão se revelando, né? E tal. Acho esse episódio bom, acho que ele tem várias camadas, acontece muita coisa, né? É a história andando, porque daí vai para já vai para uma outra, né? Um outro estilo na história, vai ter questão de prisão, vai ter a parte do Dragão Vermelho. Então aqui é meio que o encerramento do que foi feito ali, né? Do que se conhece. A gente sabe que na história, né? Inclusive no filme, você tem o Mason Verger, que a intenção dele é dar o Hannibal para os porcos, né? Mas como já teve esse plot, como eu disse já no episódio anterior, dos porcos já rolou, né? Então aqui já seriam outra parada. Eles seriam alguém que devoraria o Hannibal, né? A Alana e a Margot, elas vão confrontar o Mason, que tá ali confuso, né? Com a cara toda ensanguentada, berrando pelo Cordell, né? A Alana fala para ele assim, ó, o Cordell tá morto. Eu achei que fala, o Cordell tá morto. Simples assim, entendeu? Aí elas conversam, fala assim, ó, o Lecter ajudou a gente a retirar o seu esperma, né? Fala por estimulação de próstata, né, e tal, é como se faz com gado, né? E ela fez questão de falar isso, né? Então ela já tem ali como fazer uma fecundação, né, uma inseminação, né? No caso, para quem conhece a história, sabe que não é a Margot que vai ser a pessoa que vai ser a barriga, né? Vai ser a Alana. Então, você tem ali uma história ali de vingança, né? Porque o Mason é realmente um personagem que se aguarda com ansiedade. É impossível não aguardar que ele não se dê mal, né? Não é possível, né? E eles vão ter uma luta ali, ele tá com uma arma na mão e tal. Vai tentar atirar, mas a Margot acaba né, mexendo ali, acaba evitando a bala e atinge aquele aquário, né? Quem lembra? Ele tem aquele aquário com uma moreia, né? Que diz que é um peixe ali muito assustador. Eu acho assustador, né? E tal. E mete a cara do Mason no aquário, né? E tal, né? Então você vê que a moreia vai entrar pela garganta do cara. Assim, uma cena cabulosa. Assim, uma cena que a gente aguarda com ansiedade, para falar a verdade, né? Elas falam, elas revelam o que elas querem fazer. Aliás, tem uma conversa do Will com a Lana, né? Que o Will vai ter a surpresa de... Porra, ele não sabia que a Lana tava lá, né? Que ela era a psiquiatra, né? A psicóloga do Mason. Fala, pô, você se rendeu, né? Você tá fazendo algo criminoso, né? Você tá fazendo uma coisa antiética, né? E logo ele falando isso, né? E ela joga com ele com educação e tal. E fala assim, mas... você não iria entregar o Hannibal, né? E tal. E hoje em dia eu quero ver o Hannibal ser torturado, né? Nem que depois eu não queira que ele seja morto, que ele seja preso, né? Eu quero que ele sofra. Então ela meio que quebra também as respostas dele, porque ela já sabe que o Will tá totalmente pego, né? Tá enredado por esse esquema do Hannibal aí, né?
você vê, né, que ele não vai entregar, né? Quem conhece a história sabe que realmente o Will tá se rendendo totalmente. Já se rendeu, né? Já tá conseguindo, inclusive, imitar, né? Fazer um copycat dessas artes com cadáveres que o Hannibal faz, né? A gata fez um barulhinho aqui, pulou na... Então, assim, é isso. Aqui você tem uma cena, então, do Hannibal, né? Que aí vai ter importância, novamente, essa personagem da Kyo, né? O Hannibal tá levando ali o Will nos braços, né? Desmaiado, né? Parece um príncipe, né? Levando ali o seu outro príncipe encantado, né? Só que os caras estão correndo da fazenda atrás dele, né? Aí a Kyo vai lá e atira, né? Nos caras com a sua mira, né? E tal. Então você vê que os dois vão se dirigir ali a uma residência ali, que a princípio, né? Reparei que a própria residência do Will, né? E claro, os cachorros não estão lá, né? Porque a Lana não está residindo lá. Presumo eu, né? Que na história devam estar ali ou talvez no hotel, né? De cachorros, ou a própria Lana esteja deixando. As gatas estão fazendo uma bagunça aqui. Olha lá. Que é isso, meu amor? Então é isso. Aí eles começam a conversar, né? E você vê que ali o Will, o Lecter tá conversando com ele e tal, mas o Will, ele esboça não. Ele fala claramente que ele quer um rompimento com o Hannibal Lecter. Ele fala, eu não quero mais pensar nada relacionado a você, eu não quero saber de você, eu não quero saber onde você está. Você não importa mais para mim, você não me interessa. Eu quero que você se afaste totalmente da minha vida para sempre, né? É um rompimento. Vocês entendem que isso é um rompimento, né? Ele fala assim, mesmo, já que o pessoal tem isso de fazer crush, você vê que ali, então, ele tá falando, ó, não quero mais saber de nada contigo, sabe? Me esquece, eu vou te esquecer, vai embora. Ele fala isso pro Hannibal, vai embora, vai embora. Enquanto isso, né, olha o timing das coisas, né? Ele tá chegando ali, o Jack Crawford com a polícia e tudo, estão chegando ali na casa do Will, né? E tal, ou naquela casa onde eles estão, né? Então você vê que olha o time, né? E o Hannibal ali, o Akil também está por ali, está mirando, fazendo várias miras ali. E você vê que o Hannibal, ele resolve se entregar, né? E é uma coisa que na época eu fiquei até muito surpreendida, né? Porque eu falei, putz, o cara vai se entregar, né? Aí você entende por que ele vai se entregar pelo que ele fala depois, né? Ele fala assim, olha, eu quero ser preso para que saibam exatamente onde eu estou. Aí você vê que o Will tá olhando ali da varanda, né? E pensando, porra, né? O cara quer fazer questão que eu saiba onde ele está para que um dia eu vá atrás dele, que eu volte a procurá-lo e por aí vai, né? É uma chantagem que ele faz, né? Ele abre mão da própria liberdade para poder manter preso o Will, né? Isso é uma crueldade, né? Então é interessante, né? É um episódio que eu acho que acontece muita coisa, bastante coisa mesmo, né? E tal. Então você vê, tem até uma conversa anteriormente da Kyo com o Lecter, né? E tal. Ele meio que falando pra ela, meio que seguir a vida dela, né? E tal. Falam sobre a Misha, né? Você vê que ali tem uma ligação, né? E ele fala, né? Dado o momento do episódio anterior, ele fala que ela é muito protetora em relação a ele, né? Mas de qualquer maneira, o episódio termina assim, né? Termina com o Crawford chegando, né? Aí ele fala pro Crawford, né? O Hannibal, você conseguiu me pegar, né? Aí o Crawford fala, não, né? Você se entregou, né? Então você sabe que ali é uma maneira, de novo, que ele quer enredar o Will, né? Então você deixa aqui, eu não atire em ninguém, né? A princípio, né? Ela deixa o Lecter ser levado sob custódia. Até achei que ela fosse atacar, né? Então talvez não tenha terminado ainda exatamente o papel, né, dessa personagem aqui nessa história, né? O episódio termina assim. Achei que foi um bom episódio, né? Claro que a gente está ansioso para ver mais coisas, né? Eu, no caso, estou ansiosa pela sessão Dragão Vermelho da história, porque eu acho muito bonita, né? E tem um ator que eu gosto muito também, né? Que é até aquele cara que fez o anão lá do Hobbit, né? E tal. Que é um cara que eu acho um ator fantástico. Não vou lembrar o nome dele agora, não, né?
Bom, aqui vamos falar então sobre alguns extras, algumas menções e coisas interessantes, né? Lembrando que o podcast agora eu vou fazer mais um essa semana, né? Vamos ver se a vida ajuda, né? A gente a conseguir fazer as coisas, né? Então, sexta-feira eu devo gravar mais um podcast, porque eu preciso lançar os episódios restantes, né? Os 7 restantes, antes do final do ano, né? Porque aí vem Natal e tudo, eu vou estar um pouco enrolado. Eu quero deixar esse compromisso, essa responsabilidade desse podcast aqui no ar, né? Com vocês e tal. Por favor, vocês, sempre que possível, deem para mim o feedback se vocês estão gostando. Compartilhe o link do Spotify, sei lá, no Twitter, no Facebook, né? Porque eu sei que o Facebook ele encrenca um pouco com o link do nosso site, né? Mas eu vou deixar abaixo aqui o link do Spotify, se vocês quiserem compartilhar o programa do Spotify, eles liberam no Facebook, Twitter, etc, tá? Extras da história, que vamos ver o que tem de interessante aqui. Tem um momento aqui que o Mason ele fala sobre um canibal alemão, né? Que fala de um caso real, né? Do Armin Meiwes, sei lá. Que é um caso, gente, de um cara que ele ele combina com outro cara de comer o cara, comer mesmo, literalmente, e o pênis do cara e tal. A história é bem tenebrosa, você acha meio baixo astral, bad vibe pra caraca, né? Essas histórias de canibal aí. Fala que o cara não aproveitou nada porque cozinhou demais a carne, né? Olha o humor, né? Deixa eu ver aqui. Os escritores consideravam uma abordagem alternativa para a revelação do substituto, onde o substituto teria sido um cadáver humano feminino com a cabeça e todos os 4 membros removidos. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui é uma coisa que ficou totalmente jogada, porque esse substituto é exatamente do quê, né? Será que seria um substituto para o corpo do Hannibal Lecter e tal? Bom, estranho. De qualquer maneira, ficou meio jogado isso aqui. Até eu também não entendi. O Brian Fuller planejou originalmente que Kumail Nanjiani interpretasse Cordell. Em parte pela ironia do racista Mason ter recebido um rosto não caucasiano nesse episódio. Porém, o Nanjiani acabou indisponível. O Kumail Nanjiani é um ator, né, negro, né? Então, porque o Mason realmente é um racista, né? O cara ficou indisponível, acabou não rolando esse plot aí. No roteiro, descreve-se uma representação muito mais elaborada da cena da morte de Mason, com a luta filmada de forma impressionista, de uma perspectiva subaquática, olha que legal, e a enguia sendo atraída pelo sangue nos pontos onde o rosto dele ainda estava parcialmente apegado no cordel, se agarrava a Mason antes de buscar carne mais macia dentro da boca do Mason. No comentário em áudio, Brian Fuller diz que eles tiveram que costurar o corte final usando imagens insatisfatórias de 3 filmagens diferentes. Ele descreve sua reação inicial às filmagens como: por que diabos eles filmaram assim? Ele não ficou satisfeito com a cena do Mason Verger, né? Ele queria que fosse uma coisa mais elaborada, né? O roteiro também inclui a Lana pressionando o cabelo de Hannibal na palma da mão de Mason. Um ponto da trama que se perde completamente na versão final. Exatamente, tem um momento que o Hannibal, quando ela vai conversar com ele, ele está preso, né? Eles fazem um acordo. Ele fala para a Lana arrancar um tufo de cabelos dele, né, e tal, para poder ficar como prova, né, e tal. Só que, tipo assim, que ele era responsável pela morte de todos, e a Lana e a Margot não teriam nada a ver com isso. Só que acabou se perdendo mesmo, né? Questão de corte, né, de tu introduz uma coisa na trama e não evolui, né? Embora os escritores originalmente planejassem que Hannibal matasse Misha, Mads Mikkelsen se opôs a isso, acreditando que Hannibal pode tê-la comido depois que ela estava morta, mas nunca a teria matado. Os escritores finalmente concordaram, levando a troca com Keogh nesse episódio, no segmento pós-mortem with Scott Thompson, que foi lançado após a exibição de Secando, né? Que legal! Tem um extra aí que realmente acho que deve estar só no Blu-ray. Mads Mikkelsen afirma que Hannibal encontrou um estranho molestando e matando Misha, e era tarde demais para salvar sua vida. O conceito de Hannibal se entregar porque Will o rejeitou veio de Uf Dance, olha que legal, e Mads Mikkelsen, que conceberam a ideia juntos e apresentaram a Brian Fuller. Olha que legal, o final do episódio foi uma sugestão dos atores, gente, né? Legal, né? E tal, ficou como uma coisa torturante mesmo, né? Dele se entregar e tal.
Já que é uma adaptação, né? E o Brian Fuller acatou, legal. Aqui sobre questões do livro. Esse episódio ele conclui a adaptação livre do romance Hannibal. Depois que o episódio anterior avançou para a parte 6 do livro, este episódio volta a adaptar a parte 5, que seria a Pound of Flesh. Enquanto nesta parte do livro Mason planeja alimentar seus porcos com Hannibal, o programa altera isso para o Mason querendo comer o próprio Hannibal. Sim, já falei isso. Deixa eu ver. Jack descreve com precisão a localização da fazenda Muskrats, conforme indicado no livro. O Jack Crawford, né, quando ele fala para Keel. O sequestro de Hannibal por Mason ocorre em circunstâncias muito diferentes das do livro, em que Hannibal retorna aos Estados Unidos voluntariamente e é capturado por Carlo e os seus homens em um estacionamento enquanto tenta arrombar o carro de Clarice para deixar uma garrafa de vinho para o aniversário dela. Interessante. A fala de Alana sobre Mason ser um sádico é vagamente adaptada de uma fala que Clarice diz ao agente especial Clint Pearson após o sequestro de Hannibal no romance. Ela fala isso para Margot, né? Ela fala, ele é um sádico, né? O episódio adapta para o diálogo grande parte da narração do capítulo 81 do romance, que descreve os pensamentos de Mason depois que Hannibal é trazido para a fazenda Muskrat. A descrição de Mason de um silêncio como o silêncio do antigo sábado. A fala de Hannibal sobre Mason estar terrivelmente orgulhoso de ter conseguido fazer isso e o diálogo sobre o perigo de conseguir exatamente o que se deseja, até a conclusão de Mason de que seria tolice diluir este tempo de êxtase com medo sobre o futuro. Na hora que o Hannibal fala sobre isso, né? O que ele fará, né? Depois que ele conseguir o que quer, né? Então ele fala, não vou me preocupar com isso, né? O plano de Mason de alimentar a enguia com alguma iguaria de Hannibal, no livro ele contempla o nariz em vez dos órgãos genitais, né? Porque ele ameaça jogar, né? Os órgãos genitais para o bicho do aquário lá, né? Deixa eu ver. Se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui tem uma coisa engraçada. Na hora que o Mason tá prestes a fazer a cirurgia, né? E receber a cara do Will, né? Ele fica perguntando pro Will, né? Se ele aceitou Jesus. Você aceitou Jesus ressuscitado, né? Diz que é uma coisa que é originalmente de uma conversa dele com a Clarice, né? No livro, né? E tal. Aqui foi colocado nesse momento, achei interessante. Importante, o Will, aqui na coisa que é da série, né? Ele não está presente durante esses eventos, né? No livro, esse esquema do Mason, ele tem a ver com uma coisa que foi feita, veja bem, totalmente diferente. O Will não estava presente, não fazia parte, né? Aqui é uma coisa que foi feita para a série, né? Então, acho que é sabido isso daí, né? O Brian Fuller, ele adapta muito, né? Ele pega coisas do livro, dos filmes e tal, e ele acaba adaptando bastante, né? Deixa eu ver aqui. A cena de Margot, Hannibal e Alana, ela é adaptada e resumida da conversa de Margot e Hannibal no capítulo 83 do livro, quando ela fala com ele no celeiro, com algumas falas alteradas para refletir a linha do tempo no programa, né, no show. No livro, a Margot foi paciente de Hannibal enquanto criança, né? No livro, é interessante, né? Aqui ela já enquanto adulta, né, paciente. Para eliminar referências a Mason estuprando Margot. Ai, gente, é verdade. Eu tinha que alerta de gatilho, né? Porque no livro tem muito isso, né? Ele estupra a irmã dele, né? É um personagem tenebroso, né? Então, acho que é legal. Um episódio que acho que entregou bastante coisa, né? E fez a trama andar, como eu disse. Se não é episódio excepcional, né? Porque ele parece um episódio de ligação, né? De uma coisa para outra, é um episódio que deixa a gente curioso, né? Você quer saber, né? Você aguarda ansiosamente o Mason Verger finalmente se dar mal, né? Com aquele psicopata metido a cozinheiro de baixa qualidade que é o Cordell, né? Deixa eu ver.
Tem uma coisa do Palácio da Memória, né? Ele conversa com o Will sobre isso, né? Antes do Will chegar e falar pra ele, olha, nunca mais eu quero ver a sua cara. E depois ele vai se entrega, falar, tu pode até não ver minha cara, mas tu vai saber onde eu tô preso, né? No romance Hannibal Rising, está confirmado que Hannibal nunca matou sua irmã. Os dois foram capturados, ela foi assassinada por seus captores nazistas. Ela foi cozida, comida e alimentada à força para um jovem Hannibal. Exatamente, assim que é no filme, inclusive, né? Algumas cenas cortadas aqui, diz aqui que originalmente o plano dos roteiristas era que Jack e Kyo brigassem no elevador em Dulce, né, que é o episódio anterior. E no final Jack iria deixar Kyo algemada às grades, né? A questura que a polícia passaria por Kyo quando eles entrassem nesse episódio, e então ela tiraria as algemas e iria resgatar Jack em uma cena de luta. Ou seja, retiraram tudo isso do roteiro, né? Acharam muito complexo. O roteiro abre o terceiro ato com uma sequência elaborada de Hannibal atacando vários guardas em um corredor da propriedade Verger, com faca e martelo. O Brian Fuller disse no comentário em áudio que eles filmaram parte dessa sequência que não estava funcionando. E em vez disso, o episódio vai direto para o rescaldo, né? Ou seja, vai direto para o final, né? Mostrando Hannibal saindo da casa com o martelo ensanguentado, ou seja, aquele fade out, né? E tal. Ou seja, é legal ter esse Blu-ray, hein, gente, esse DVD. Falam das cenas excluídas, tem comentário do diretor, né? Então, é isso. Esse aqui é o episódio que é fantástico, eu achei muito bom, que é o digestivo, né? Ou seja, você vai ter que digerir, né? Digestivo a gente chama também aquele... não sei se é um aperitivo, né? Algo para abrir o apetite, né? Então você vê que realmente termina de uma maneira que o próximo segmento a gente já sabe que é a prisão, né? Do Hannibal, e vem também a parte dragão vermelho das coisas, né? Estamos ansiosos aqui, né? Com esses novos atores em cena. A série continua entregando muito bem, eu acho que uma trama maravilhosa. E para você que está chegando no final aqui, né? E está acompanhando, talvez fique até chateado, saber que a gente vai ter que reduzir um pouco a jornada, né, dos podcasts. Ano que vem eu estou preparando para a gente fazer várias coisas legais, tá? Galeria do Terror vai ter, do Hot Selling. Episódios estão lá no nosso canal do OKRU, basta você acessar pelo site, tá? É bem fácil. E também, né, vamos ver se dá tudo certo, né? Porque a vida é tão imprevisível, né, gente, né? A vida, a morte, né? Memento mori, gente, né? Agora a gente perdeu uma pessoa tão querida da nossa família, né? Que é esse nosso amigo, né? Esse nosso cachorrinho tão amado. Então a gente, né? Falo para vocês que dá tudo certo, começa a dar tudo muito errado, né? A gente está suscetível às coisas da vida. Mas assim, a princípio eu tenho muita intenção de falar sobre Six Feet Under, que é uma série maravilhosa, que é uma série que para mim, né, junto com outras, obviamente, constitui o sucesso que a HBO é, né? Essas séries grandiosas, com roteiros interessantes, né, provocativos, né? Six Feet Under é uma série que falava muito de morte, mas falava muito mais ainda de vida, né? E da relação e das relações interpessoais daquela família, né? Então, eu acho que ano que vem o projeto, né, que eu tenho intenção de abordar, como eu faço aqui com Hannibal, vai ser o Six Feet Under, né? Coisas, né, que eu vou fazendo durante o ano, fora os projetos do podcast, né, sobre cinema e tal. Então, muito obrigada para quem veio aqui me acompanhar. Lembrando que sexta-feira sai um novo episódio, tá? Sexta-feira eu já vou publicar outro. Vou tentar publicar os 7 episódios, né? Sendo que o último eu vou comentar um pouco mais sobre todas as temporadas, né? E fazer uma live, né? Eu prometo que eu vou tentar fazer isso, né? Não tenho aparecido muito em live porque, né, é falta de ânimo mesmo, né? Mas então, no último episódio eu faço uma live para vocês. E agradeço você que está aqui, está acompanhando esse podcast, está vindo no site, está assinando o feed, está comentando, sabe? Obrigada, e a gente se encontra então no próximo podcast sobre a série Hannibal. Beijo para vocês, gente, até a próxima.